Vamos lá enviar. O vinho é francês, o queijo é francês, mas o coador de café é nosso. Vamos assuntar? Mande aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu fiz alguns posts essa semana falando sobre a questão das crianças, né? Nós todos somos uma criança crescida, né? Uma criança no corpo de um adulto. O que acontece? Quando eu faço essas postagens, eu trabalho muito com mulheres que foram vítimas de violência. Eu não trabalho com o abusador. Eu tenho colegas que trabalham, não tenho estômago para isso. E essa questão que eu postei hoje, da questão do abandono materno, o que é que isso tem a ver, Leila? O que é que tem a ver? Quer dizer que o abandono às vezes dói mais do que o abuso? Sim. Por quê? Quando a menina sofre abuso, o abusador está claro. A gente sabe quem ele é. E para ela isso também está muito claro. Só que a grande surpresa para ela não é a violência. A surpresa para ela é o abandono. Porque ela achava que aquelas pessoas que ela ia contar a história iam ajudar ela. Iam cuidar dela, iam socorrer, iam fazer um escândalo e não fazem. Por que isso acontece, né? Por que quando eu vou contar para minha mãe, a minha mãe não me socorre? Por que quando eu vou contar para meu pai não me socorre? Por que eu vou contar para minha família e ninguém me socorre? Por que às vezes a mãe fica com o padrasto e não com o filho, com a filha? Né? Por que a mãe muitas vezes entrega a filha? A gente tem essa história também, né? Depois você vai trabalhar com adultos, você tem várias camadas. Vou contar um segredinho para vocês vão mandando assuntinho pra gente assuntar, tá? Por que a minha mãe não me socorre quando eu conto pra ela que eu fui abusada? Porque antes de seduzir você, o abusador seduziu ela. O abusador intrafamiliar, ele seduz a família. Eu digo isso há anos. Ele seduz a família. Ele é aquela pessoa que é prestativa, bacana, simpática, gentil, que tá lá toda hora, que paga comida para todo mundo, que dá carona para todo mundo. Ele é uma pessoa que todo mundo deve favor para ele. Não, às vezes até dinheiro, né? Mas principalmente favores. Ele é muito bem relacionado. Então, o abusador, para ele cometer um abuso com a criança, ele vai primeiro seduzir os adultos, depois é que ele vai seduzir a criança. Nessa história da violência, as meninas carregam um problema que é: a gente só aprende o filtro moral lá para os 8, 9 anos. Até lá a gente ainda não sabe, né? Até lá, por isso que a criança pega no cocô e mexe assim, né? Faz uma massinha. Por isso que a criança anda pelada pela casa. Ela não tem essa questão da moralidade, do que, né? E o que acontece? Muitas vezes ela começa a ser abusada com 2 anos de idade, com 3 anos, com 4 anos. E aquilo é uma cosquinha legal. Tem um carinho legal. Quando você passa a mão na minha cabeça e eu fico relaxada, você passa a mão lá embaixo, aquilo é legal, é uma cosquinha legal. E a criança, ela não entende que aquilo é uma violência. Porque é legal, é um toquezinho que dá um gostinho. E ela não tem esse filtro da moral. Quando ela cresce, quando ela tá lá para os 8, 9 anos, que ela começa a desenvolver os filtros da moralidade, ela entende que ela está sendo abusada. Ela entende que aquilo está errado. Só que ao mesmo tempo ela entra numa confusão que é: como é que eu gostava daquilo que é errado? Então eu quero denunciar, eu quero falar, mas eu me sinto mal. Eu me sinto suja porque parece que eu permiti aquilo. A criança não tem esse discernimento, ela ainda não tem essa capacidade, né? É a mesma coisa que eu culpar uma criança porque ela não resolveu ela com 5 anos não resolveu uma equação de 2º grau. Ela não tem habilidade para isso. Mas isso é um trabalho de longo prazo, né? De longo prazo, que a gente trabalha muito em consultório. E, infelizmente, na constelação, tem um caso em que o Hering coloca abusador e vítima e as pessoas tratam isso como uma base terapêutica. E isso não é uma base terapêutica. Você tem que colocar o abusador e a vítima junto. Não, é assim não, neném. Até porque cada caso é um caso. E a abordagem sistêmica é justamente isso, é o olhar o coletivo. O que está envolvido, quais são as dores, quais são os relacionamentos, quais são as questões. Não é uma matemática exata. Se for uma matemática exata, a gente monta um aplicativo, né? E aí a pessoa vai lá e clica o botão e vai dar tudo certo. Manda aí o assuntinho pra gente assuntar. Vocês viram a vereadora amiguinha nossa que mandou a outra voltar pro Ceará? Gente, eu tento.
Eu tento guardar meu réu primário, mas é difícil. Esse ano é plano de eleição, né? Vocês viram? Nunca vi meu pai andando sem camisa em casa. Você tem sorte. Mas isso não quer dizer... A nudez, ela não é erótica. Até porque a criança, ela não tem um nu erótico. Certo? Por exemplo, aqui na Europa é muito comum que as famílias fiquem peladas juntas na sauna. Porque é muito frio. Então, o corpo nu, ele não é erótico. O corpo nu em si, ele não é erótico por si. Né? E pelo contrário, quando ele tiver um pouquinho tampado é mais erótico do que pelado, né? Depende muito da cultura, depende muito do contexto, tá certo? Depende muito de várias coisas. Aqui, ninguém é de ninguém. O corpo nu, ele é zero erótico, porque as pessoas estão acostumadas desde muito criança. No inverno a gente fica 8 meses sem suar, sem transpirar o corpo, né? Então, é muito comum que as famílias tenham uma sauna no quintal, só que é caríssimo usar a sauna, demora para aquecer, etc. Então vai todo mundo para lá pelado. E tá tudo bem, porque eu e você vamos ter o mesmo corpo. Eu e a minha mãe vamos ter o mesmo corpo, a mesma coisa, tá? Né? O geral é ruim pensar que abuso consumado, fato e molestado, qualquer toque ou nada consumado. Entendi nada. É japonês em braille, é? Abuso consumado, fato e molestado, qualquer toque ou nada consumado. É japonês em braille. Abuso é tudo aquilo que pra mim me fere. Entende? É diferente do estupro. O estupro, ele exige um contato, né? Para ser configurado o crime de estupro exige um contato. Abuso é toda e qualquer violência que me afeta, tá? Então, por exemplo, né, a gente vai ter várias questões. A gente tem o abuso moral, a gente tem o abuso, né, de várias formas. Aqui no contexto eu estava falando do abuso da menina, o abuso intrafamiliar em crianças, o abuso sexual intrafamiliar e infantil, que acontece em todas as casas. Todas. Ah, Lelê, na minha casa não aconteceu. Eu vou contar um segredo para você. Existe a que lembra, existe a que fala, existe a que não fala, existe a que não lembra, tá? Mas pode esperar que a criança, principalmente até os 5 anos, a criança ela é muito livre dentro de casa. Então, a criança transita pela casa, ela escuta coisas, ela vê coisas, ela abre uma porta de uma vez e toma um susto, entende? Então, às vezes, a violência que ela sofreu foi abrir a porta e ver um cara se coisando. E aquilo gerou nela um trauma. Não houve nenhum contato, mas ela tomou um susto e aquela imagem foi chocante para ela e aquilo gerou um trauma nela, certo? Então, tem várias camadas nessa. Por isso que é muito importante a gente escutar o que o cliente diz. Porque o que é dor e o que é violência, quem decide é ele. Não é o Código Penal, não é o Código Civil. É a história dele, é o quanto isso impacta a vida dele. É o quanto esse relato... Vai dormir, menina. Vai dormir. Entendeu? Nos alcança. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Nesse sábado a gente vai fazer supervisão. Cara, esse final de semana eu vou trabalhar igual a doida. Porque eu tô com um monte de coisa atrasada. Por quê? Porque eu tenho a mania de estudar, inventei de fazer um mestrado. O mestrado comeu o resto dos neurônios que eu tinha. Eu tô toda atrasada. Toda atrasada. Ah, tu terminou o mestrado? Claro que não, né? Claro que não. Ano que vem. Mas, enfim. Mês de julho aqui é o mês que tem as férias. E lá tinha aula e prova. Me atrasou tudo. Eu tô toda desmantelada. Porque eu não sei dar aula de inteligência artificial, né? Eu que soubesse era bom. Enfim, mas vamos pro que interessa. Sábado vai ter supervisão de um atendimento muito bacana que eu fiz do Impandora-se. Nesse atendimento, você vê exatamente o processo da sedução do cliente. E aí, esse atendimento que a gente vai fazer no sábado, hoje eu tive uma ideia que talvez aconteça, não sei se é para esse ano ainda, da gente fazer um curso só de escuta, tá? Principalmente o pessoal do direito, se você tem muita dificuldade de escutar. Muita facilidade para falar, para julgar, para analisar, para dar conselhos e dicas, mas para escutar, bicho, é uma novela. É uma novela. Fala nisso, cadê a doutora Vanessa que tá me devendo a live? Tire da mãe. E... quero que eu contar para vocês. E aí, domingo, tem o Projeto Vida Cantada. Liliane, o que é o Projeto Vida Cantada? O Projeto Vida Cantada é um projeto que a gente estuda com música. Então, para esse final de semana vai ter aula nova. A gente tem já 3 encontros gravados. A gente tem as 5 liberdades da Virginia Satir,
com o Renato Russo, que eu amo essa aula. A gente tem o Luiz Gonzaga com a questão da saudade, do luto, com as esferas do luto. Porque você não se organiza quando você não se entende. Quando você consegue dar um nome para a dor que você sente, um lugar para aquilo, é diferente. É muito diferente. A gente não se cura sozinho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de terapia. Porém, entretanto, todavia, existem alguns conhecimentos, e o Projeto Vida Cantada tem essa ideia da gente ter um conhecimento que dá para todo mundo, não só para quem fez psicologia ou trabalha com terapia, que é o dar um lugar para minha dor. Que é uma coisa que eu vi muito, quando a gente fez incentivo, o intensivo sistêmico. Eu dou muita aula, gente, eu sou meio psicopatizada nesse setor. Tem um hiperfoco, quando eu começo a estudar, altas habilidades não tem hiperfoco, né? Tem a obsessão. A gente fez um intensivo sistêmico que falava dessas questões. E a gente percebeu que as pessoas se trabalhavam muito nessas aulas. Então a gente quis fazer um conteúdo mais leve. De uma maneira mais leve de entregar esse mesmo conteúdo. O Vida Cantada nasce nesse lugar. Tanto que eu não repeti o intensivo sistêmico, eu não fiz outra vez. Então, quando eu vou trabalhar o luto, ele não passa. A gente aprende a conviver com ele. Só que de vez em quando ele bate na porta de novo. De vez em quando ele diz, oi, tudo bom? Vim te ver. Então, o luto, ele é muito engraçado. Por exemplo, eu tenho muitos lutos, né? Mas eu tenho o luto da minha irmã. Faz 20 anos que a minha irmã morreu, mais de 20 anos que a minha irmã morreu. E aí esses dias eu tava resolvendo alguma coisa dos dentes da minha filha. Eu falei, ei, Luciana, quem mandou tu ir embora, mulher? Tanto dentista caro que eu gasto agora. Eu chamei pelo nome dela. É um lugar diferente. Você falar de alguém pelo que aconteceu, pelas memórias que você tem, é diferente de você chamar o nome dessa pessoa diferente. Porque de repente eu chamei por ela. Digo, cadê Luciana me fazendo falta? Como se ela estivesse aqui. E o Nage vai falar exatamente disso, que a gente convive muito mais com os mortos do que com os vivos. Porque a saudade, ela não tem lugar, ela não tem data. Ela não tem momento para acontecer. Enquanto que o vivo, ele tem lugar. Ele tem lugar, hora e data para acontecer. Eu tenho um lugar para o meu aniversário, eu tenho um lugar para encontrar com as minhas amigas, mas a minha saudade não. A minha saudade, ela não tem nem dia, nem hora, nem lugar. Ela aparece. Ela surge. E na hora que ela aparece, eu preciso conseguir me organizar nela. Sabe? Se eu não conseguir me organizar, eu afundo. Então a gente trabalha, quando eu comecei a trabalhar isso com música, muito tempo atrás eu fiz um quadro sistemicamente com música, uma coisa assim no meu Instagram, mas faz muito tempo. Eu sempre trabalhei, eu acho que a arte, ela grita. Inclusive no Alain de Berthe, o curso do Alain de Berthe, ele foi gravado dentro do Museu do Louvre. Ele tem 2 blocos que foram gravados dentro do Museu do Louvre, em Paris, e dentro do Museu d'Orsay, na França. Foi gravado aqui, onde existe a réplica mais fiel da Sagrada Família, do Leonardo da Vinci, da Sagrada Família, da mesa, oh meu Deus, da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, né, que foi feita pelos estagiários de Da Vinci, pelos estudantes de Da Vinci, que fica aqui na Bélgica, numa abadia. Fui lá gravar. Por quê? Porque a Santa Ceia é um quadro que mostra muito das relações humanas. É muito bacana aquele quadro. Cara, eu tenho que gravar uma aula sobre isso. E o Da Vinci tem essa habilidade, né? Então eu fui lá no Louvre gravar com a Mona Lisa, com as pinturas de Da Vinci, não tem só a Mona Lisa lá, né? Gravei aqui com toda hora eu quero falar Sagrada Família. Sagrada Família é uma igreja que tem em Barcelona. É Santa Ceia. Santa Ceia, né? Dos 12 apóstolos. É muito bacana. Assim, não dá para eu estudar o ser humano sem estudar a arte. Porque a arte grita o sentimento que você ainda não consegue falar. Então, eu sempre escuto. Por que a gente inventou um nome chamado sofrência? Existe uma música que tem um sentimento definido. Vocês já pensaram nisso? A gente tem o samba, a gente tem categorias musicais. Samba, pagode, forró, certo? E aí a gente inventou outro. A gente tinha o brega, o tecnobrega, né? A MPB, só que a gente criou um que é pra rua, que chama sofrência. Ou seja, nós criamos toda uma estrutura
para o sofrimento. Toda uma estrutura de arte voltada para o sofrimento. Voltada para um momento específico da minha vida, quando eu estou sofrendo por não ter mais alguém. A sofrência nada mais é do que um chifre ou um abandono, né? A Sherry falando, eu tô no Além de Bege, eu tô impactada com o que eu tô aprendendo. Eu sou grata por ter escolhido estar com você, aprendendo todos os dias. As aulas no museu são fantásticas. Obrigada, Sherry. Eu trabalho com educação. Independente do produto que eu vou fazer, eu vou dar o sangue para aquilo acontecer. Porque eu fui expulsa da escola, né? Eu, como uma boa mulher com altas habilidades, fui expulsa da escola. A aprendizagem, o Maturana diz que a aprendizagem é um encontro. É um encontro de alguém que realmente está entregue. E eu tenho um amigo do marketing digital que ele brigava muito comigo. Ele falava, cara, se tu gastasse tempo na venda como tu gasta fazendo aula, tu tava milionária. Eu falei, primeiro que a gente disse que eu não tô milionária. E segundo, que eu não sou do marketing, eu sou da escola. Eu trabalho com educação. Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero mandar marketing digital para ninguém. Eu não quero essas estruturas loucas para ninguém. Eu quero que as pessoas aprendam, que elas estejam bem, que elas possam fluir na vida delas, que elas possam crescer. Porque quem tem o sangue de ensinar tem o prazer no outro, não em si. Qual é a diferença de quem trabalha com educação para quem trabalha com marketing digital? Marketing digital é para mim. É para eu ser bonita, famosa, botar uma foto assim, né? Aí água na taça, rainha. E faz todo um paranauê onde eu existo. Os outros são só meus alunos, meus discípulos. Eles são muito distantes de mim. Quando você trabalha com educação, não. O maior prazer que você tem é ver o outro crescer, né? É ver o outro crescer. É ver o outro ser grande. A Sherry falou, você sempre dá além do que oferece nos cursos. Isso é muito raro. Sherry, não devia ser raro. Não devia ser raro. Por que quando eu vendo eu vendo 5 aulas e entrego 7, 8? Porque a educação, a aprendizagem, ela acontece exatamente desse modo, ela é viva. Ela flui, ela acontece. Não tem como qualquer curso de qualquer coisa está fechado. Começa aqui e termina aqui. Não tem, ele não tem fim. Não tem como ele ter fim. Porque cada pessoa que chega, principalmente eu trabalho com adultos, traz uma outra coisa, acrescenta uma outra coisa. Então é natural que isso cresça durante o processo. É natural que isso se multiplique durante o processo. Não é para ser uma exceção, entendeu? Não é para ser uma exceção. Se for uma exceção, tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas muita, não é pouca, não é muita. Muita. Mas fazer o quê, né? Tem jeito. Entenda que tem público para tudo. Tem público pro guru. Senão os gurus não estavam milionários. Nós somos um país muito carente de pai. Então esses gurus de internet, que são todos iguais, com a mesma roupinha, né? A calça do Michael Jackson, aquele terninho que se, né? Soltar um pum se rasga, aquela barba quadrada, né? Como é? Do Shrek 2, de lenhador. Eles têm todo o mesmo estilo, toda a mesma cara, todo o mesmo modelo de fala. É muito bom eu ter esse cara pra ser meu pai. Ele vai falar comigo do jeito que eu queria que meu pai tivesse falado. Ele vai exigir de mim o que eu queria que meu pai tivesse exigido. E eu não tô falando que nós somos carentes de pai porque temos mães solos, não. Somos carentes de pai mesmo com o pai dentro de casa. Porque a paternidade no Brasil, ela não foi definida e estruturada. Fazer filho, todo mundo faz. Paternar é uma coisa que a gente está aprendendo ainda. A maternar, sim. Maternar sempre foi muito cobrado e exigido. Mas paternar, o cara ser pai, é uma coisa muito louca. É uma coisa que não tá no script. Não tá no script do homem brasileiro, do modo geral, ser pai. Tá no script do homem brasileiro ser um homem de sucesso. Isso não quer dizer ser pai. Isso pode, às vezes, incluir fazer filhos. Ter lá uma mulher com 200 filhos dentro de casa. Mas ser pai é outra história. Então, nós somos muito carentes de pai, mesmo quando o pai está dentro de casa. Mesmo quando nós temos a figura masculina dentro de casa. Porque, culturalmente, ser pai não faz parte do pacote do homem. Não faz. Não faz de jeito nenhum. De jeito nenhum.
E não só no Brasil, né? Não só no Brasil, mas em qualquer sociedade em desenvolvimento. Mas espero que a gente esteja caminhando aí para algum lugar, né? Espero que a gente esteja caminhando para algum lugar. E eu falo isso de boca cheia. Assim, eu tenho uma filha deficiente com 28 anos. Pergunta pro pai dela qual remédio que ela toma, o que ela come, qual é o médico que ela vai. Ele não vai saber responder. Ele não vai saber responder. Pergunta qual é o CID que ela tem, porque ela tem 3 CIDs, né? Qual o CID que ela tem? Não vai responder. Não está incluído. Não tá. Eu acabei de perder um documento, vou gastar uma nota, né? Vou gastar, não, já gastei uma nota, gastei 15 mil reais. Acabei de perder um documento porque ele não foi buscar no prazo. Eu gastei o dinheiro, gastei o tempo, mas ele tinha que ir buscar, ele não foi. Não faz parte, é quando der tempo, é se sobrar tempo. Então, paternar ainda é uma coisa que não está no script do homem, que ainda não está no pacote de culpas que ele carrega. Nós, mulheres, no nosso pacote de culpa que nós carregamos na vida, o mais pesado deles é a maternidade. Você se sente culpada de comprar uma bolsa para você porque aquele dinheiro dava para comprar 10 coisas para o seu filho. Embora você compre as 10 para ele. Mas mesmo assim você continua pensando nisso. Você se sente culpada por dormir mais, por querer algo, por querer sair, por querer viver, por querer estudar, por querer trabalhar. Você se sente péssimo, um lixo. Então, no nosso saco de culpas, a maternidade é a bola de chumbo mais pesada. No saco de culpas do homem, que eu nem sei se ele tem, a paternidade ainda não existe, ainda não está lá. Ela ainda não existe. A gente nem sabe se ela pesa 100 gramas. Mas ela não existe. Não existe. Não existe de jeito nenhum. Tanto que não existe nem para ele ser pai dos pais. Né? Que é quando os pais envelhecem, a gente vai lá cuidar dos pais e etc. Não está no pacote dele. Quem vai cuidar é a filha mulher. Tenho várias clientes com essa crise. Né? Meus irmãos dizem que eu tenho que cuidar da minha mãe porque eu sou a filha mulher. Oi? Existe diferença da filha mulher para o filho homem? Todo mundo é filho. Se no testamento você tiver 40% a mais, aí tudo bem. Mas não é igual, então não tem porquê. Né? Não tem porquê. Mas eu ia falar da amiguinha que mandou a outra amiguinha de volta pro Ceará. Eu acho isso fantástico, porque assim, dentro do Brasil a gente infelizmente tem essa divisão, né? Primeiro de ter a ideia de que o Nordeste é petista, de que o Nordeste representa uma categoria específica de política, de um partido, né? Nem de um político, de um partido político, né? Nem de um posicionamento político. Segundo, a gente tem a ideia de que papagaio né? De que ser de direita me faz mais rico e mais correto. Eu sou uma pessoa cristã, então eu sou de direita. Se eu sou uma pessoa de direita, eu sou de direita. Se eu sou uma pessoa honesta, eu sou de... Não é assim, gente. Tá? A política não se faz com corte de internet, não. Tá? E aí esse pensamento é muito bacana, quando a pessoa diz, então volta pro Ceará, que você vem encher o saco aqui? Como se você não estivesse no mesmo país. As leis, né, são federais. O orçamento. Existe um orçamento estadual também, municipal. Mas a gente está no mesmo país, gente. Se está faltando transporte público, está faltando para todo mundo. Se está faltando saúde, está faltando para todo mundo. Não tem essa divisão. E aí a gente precisa entender que a estratégia é essa, de unir para derrotar. Já vivi isso. Eu sou cearense, eu falo cearense, eu não vou retirar o meu sotaque. Isso é uma coisa que eu ensino, inclusive, na aula de oratória, né, na aula de comunicação. Sotaque é identidade, dialeto não. Dialeto é regionalismo. Ou seja, quando eu tô com as minhas amigas do Ceará, você não acompanha, se eu estiver conversando com elas. Porque é um dialeto muito específico. Mas o meu sotaque é cearense. E fim de conversa. Eu posso morar na Europa há 20 anos, eu moro na Europa, sei lá, 15 anos. Quer saber? Moro em diferentes países, falo não sei quantos idiomas. Falo cearense e fim de conversa. E isso é muito louco, porque eu já vivi isso, eu já fui dar uma aula e as pessoas diziam assim, e eu vi uma mulher falando, né? Nossa, ela é ótima, mas esse sotaque é insuportável. Porque o meu sotaque, ele tem um lugar. Ele está definido. Eu morei em São Paulo 5 anos, né? 4 ou 5 anos. Então, eu falava igual a porteiro, era o que eu escutava. O meu sotaque, ele é muito bem-vindo na portaria e na lavanderia. Ele não é bem-vindo nos jardins. Ele não é bem-vindo no Figueira, né? Nos restaurantes caros. Ele não é bem-vindo naqueles... Eu não vou dizer os nomes, né?
naqueles lugares que você para o carro e a pessoa diz assim, minha senhora, aqui é valet. Eu fui para São Paulo, eu morei lá em função diplomática. Então, você imagina os lugares que eu frequentava. E você imagina o que é frequentar esses lugares com esse sotaque, né? Maravilhoso! E às vezes era muito mais legal, porque como nos eventos a gente fala outros idiomas, né? Fala inglês, fala francês, muitas vezes as pessoas não sabiam de onde eu era, porque eu falava inglês ou francês, e quando eu falo inglês ou francês você não percebe meu sotaque. Então as pessoas metiam o pau nos nordestinos. Depois descobriam que eu era nordestina. Mas aí já estava feito. Eu adorava. Esse era o momento que eu mais gostava. Queria ver, eu achar bom, era esse momento. Eu lembro que eu estava num jantar, assim, desse povo. E alguém começou a falar francês, e eu comecei a falar francês também. E aí a menina olhou pra mim e fez, nossa, o seu francês é ótimo, sem sotaque. E eu, qual sotaque? Nossa, nem parece que você é nordestina quando fala francês. E eu, ela pensa que isso é um elogio. Ela tem plena certeza de que isso é um elogio. Entendeu? Porque é óbvio que o outro sotaque de alguém que é um estrangeiro falando francês, né? Como o gringo, nossos gringos falam, né? Mas a ênfase dela era dizer que em francês não se percebe que eu sou nordestina. A gente tem muito que estudar, muito que aprender. Muito que aprender a ser humano. A gente aprende muito a decorar teorias. A gente aprende muito pouco a se relacionar com seres humanos. Né? E aí daí pra frente é só pra trás. Vou revisar. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 6 de... Meu Deus. 6 de agosto, o ano passou. Sábado tem supervisão. Domingo tem vida cantada. E era para ter começado já a turma do Constela Casa. Vou ver se vai ter constelação de casa esse final de semana. E aí a gente já emenda o Constela Casa. Tá? Porque o Constela Casa ficou muito massa. Muito massa. A casa que chora. Eu fiz um curso na pandemia que era de contos de fadas. Eu não tive tempo de fazer de novo. Mas é terapia com conto de fadas. Que é um processo que eu trabalho muito também. E muito legal. E aí, foi muito bacana porque a gente foi construir, uma das tarefas era construir um castelo, e aí uma das meninas fez o castelo da muriçoca. Lênin que é muriçoca, é mosquito, pernilongo. Ela fez um castelo e ela fez um quartinho lá em cima, assim, e dizia assim, esse aqui é o quartinho, porque quando tem muriçoca a gente tem que dormir lá em cima. Eu falei, cara, maturando agora. Tá deitando. Vou observar, né? A construção de realidade, ou seja, para construir um castelo, ela não conseguiu abandonar as muriçocas. Porque se eu penso num castelo, eu penso numa coisa gigante, porque eu tenho acesso a castelos aqui na Europa. Eu vivo passeando em castelos, conheço a realidade. Conheço uma realidade também de viver sem muriçoca, porque no frio os mosquitos não sobrevivem. Mas justamente eu tenho acesso a essa realidade. Quando a pessoa não tem acesso a essa realidade, ela só constrói a realidade que ela conhece. Eu só consigo construir aquilo que eu conheço. Lembra que os índios não viram as caravelas? Por aí. Então eu só consigo ver aquilo que já me foi entregue de alguma forma, aquilo que eu já tive alguma vivência. E foi muito bacana nesse dia que ela construiu. Até hoje a gente fala, ei, Castelo da Muriçoca. O quarto do Castelo da Muriçoca foi ótimo. Eu vou embora, eu tenho que dormir, são 11 da noite. A gente se encontra, manda pra mim assuntinho, que eu gosto quando vocês mandam assuntinho. A Dora tá dizendo assim, oxe, viva o Nordeste, né? Mulher, o Nordeste é a maior potência do mundo. O Brasil é a maior potência do mundo, mas a gente ainda não sabe disso. O Joãozinho 30 dizia, né, que nós íamos ser o remédio do mundo. Eu vou procurar esse vídeo. Que a alegria do brasileiro iria curar o mundo. E claro que lá atrás a gente não entendia isso, e hoje eu entendo. Pega um gringo que chega no Brasil, ele não quer nunca mais ir embora. Não existe. A gente é muito feliz com pouca coisa. A gente é feliz. A gente não depende das circunstâncias para ser feliz. E eu brinco muito com meu marido. E é por isso que a gente cuida tanto dos dentes, porque a gente sorri. Vocês não sorriem, vocês são rabugentos. Vocês são chatos. É por isso que vocês não cuidam dos dentes. Não tem pra quê. A gente tá sorrindo o tempo todo. Por isso que a gente cuida tanto. E é muito interessante. Assim, eu que vivi em diferentes lugares,
no mundo, viver com as outras culturas e poder estar bem no meio. É muito complicado, cara, quando você carrega a felicidade. É muito complicado viver quando você carrega a felicidade. Porque você entende que você tem, assim, um sexto dedo na mão. Que é difícil das pessoas se adaptarem. É muito difícil. Né? Eu sou casada há 15 anos, meu marido até hoje ele fala: tu é feliz, né? Porque eu tô aqui, eu vou ali no quintal, me sento, eu digo, vou jantar no sol. Nesse instante eu fui jantar no sol. Digo, eu vou jantar no sol, tá um sol tão bonito. Peguei meu prato e fui sentar lá no quintal. Cara, pra ele jantar lá fora, tem que botar uma mesa, uma toalha, nananana. Você já perdeu o sol já foi embora. Eu pego meu prato, me sento, ligo pra Socorro, conversando besteira, e comendo, e curtindo o sol. Aí ele olha e faz: eu não consigo. Eu acho bonito, mas eu não consigo. Não consegue tocar nessa felicidade. Não consegue tocar nesse contemplar o viver da vida que a gente tem, entendeu? Que a gente carrega com a gente, independente do lugar que a gente esteja, né? Eu vou embora. Cheiro, a gente se vê. Cuida.